Jiboias, tudo o que você precisa saber, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Gente, vamos começar aqui mostrando as plantas que tem aqui. Na verdade, o que você precisa saber primeiro, gente? Primeiro, tudo que parece que dessas plantas que estão aqui é o nome popular, são jiboias. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem epipremo, a gente tem filodendros e a gente tem sindapsus. Então eu vou mostrar para vocês um pouco, falar um pouco sobre a diferença de cada um, mas depois eu vou deixar todos os nomes aqui na descrição do vídeo, né? E já pega um papel e caneta e já para anotar, gente, porque eu também já fiz a minha colinha aqui para mostrar para vocês, ó. Então vamos começar aqui pela mais conhecida de todas, né? Que essa daqui é uma Epipremum pinnatum golden, né? Que é aquela que a gente mais conhece como jiboia, né? Aquela mais simplesinha. E também vou falar uma peculiaridade dela. Por que que, né, jiboia, né? Porque elas têm esse formato, assim, da folha que é mais coração, né? Isso então é uma diferença que vai diferenciar da jiboia para o filodendro, do Epipremum para o filodendro, né? Que no caso aqui a gente tem, eu vou mostrar aqui, esse daqui que é um filodendro, né? Que ele tem a folha mais compridinha assim. A Epipremum, que é essa jiboia aqui, que ela tem o formato mais de coração. Já o filodendron, ele tem a folha mais compridinha assim. E esse daqui é um filodendro, então, um filodendron Brasil, né? E o filodendro, ele também tem uma capinha de proteção assim na folha, olha só. Vamos ver aqui. Aqui dá pra ver direitinho, ó. É Cataphyllum, se não me engano, o nome disso daqui, ó. Então, o filodendro, ele sempre vai ter essa capinha aqui em cima da folha, que a jiboia, ela não tem, ó. Então, você vai conseguir diferenciar essas duas, né? E também tem a Sindapsus exótica, né, gente? Que é essa daqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tem a folha mais grossa, parece uma borracha, e ela tem essa folha, assim, volteadinha, assim, ó. Tanto essa daqui que a gente conhece, essa daqui é a Sindapsus exótica, e essa daqui, gente, é a jiboia prateada, que chamam, né? Então, eu vou falar o nome delas pra vocês. Essa daqui é a jiboia, Sindapsus pixus exóticas, e essa daqui é a Argeriaeus. É Sindapsus pictus. Gente, é um nome bem complicado para falar. Mas é Sindapsus pictus Argiraeus, gente. Vou deixar aqui embaixo todos esses nomes complicados, gente. Que coisa mais difícil pra gente falar, né? Então, essa daqui é a Epipremum pinnatum golden. Não. Marble Queen. Gente, desculpa, mas é que é por causa que é muita planta, né? Epipremum. Essa aqui é a jiboia branca que a gente conhece. Bem francamente, é a jiboia branca, né? Mas ela tem o nome Pinnatum Barber Queen, né? É. Por causa que ela tem esse formato, assim, dessa cor branca. Então, essa daqui, popularmente, ela é conhecida como jiboia branca, né? Essa daqui, gente, é a Epipremum Pinnatum Enjoy. Eu tenho só ela, assim, que eu fiz mudinhas aqui. Depois a gente vai estar falando sobre isso, né? E essa daqui é a Pinnatum Neon. Epipremum Pinnatum Neon. Que é essa daqui que tem esse limão aqui. Essa cor mais amarelada, né? Então lá a gente já falou sobre o Filodendro Brasil e o Silver Stripe. Esse daqui é o Filodendro Green Earth. É um filodendro verde, gente, tá? Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição. Esse daqui é o Philodendron Lemon. Eu só tenho essa mudinha aqui hoje. Vocês estão vendo aqui a diferença aqui da Epipremum pro Philodendron Limão, olha só. Esse daqui, ele tem bem mais compridinha assim a folha do que esse daqui, ó. E ele também tem essa capinha de proteção aqui que eu falo. Gente, é bom a gente também sempre pesquisar em casa, né? Mas eu vou deixar tudo anotadinho aqui embaixo para você saber, pra gente não se perder. Porque até eu mesmo que cuido das plantas. Essa aqui qual é? A minha, às vezes, é bem difícil. Essa daqui, gente, que tem a folha mais comprida, olha só. Essa daqui é um Philodendron Silver Stripe ou o Rio. Ou o Philodendron Rio. A gente tá em dúvida. Eu não tô em dúvida. Se alguém souber, a gente também já comenta aqui. Mas olha como dá pra ver bem a diferença do Philodendron Brasil. Vou colocar aqui, ó. Ó, vamos ver a Philodendron Brasil para esse dali. Vocês conseguem ver bem a diferença. Philodendron Brasil. Para esse Stripe Rio. Stripe ou Rio, né? É. Então, tudo isso, gente, parece ser jiboias, né? Mas a gente, na verdade, jiboias, elas são conhecidas popularmente. É o nome popular, né?
Então, eu quero falar um pouco sobre como que eu preparo o substrato aqui em casa, né? Na verdade, eu preparo 2 tipos de substrato. Um que eu tô testando agora, né? E um que eu já venho usando há muito tempo. Vou primeiro falar sobre aquele que eu uso há muito tempo, que já vem usado pela minha avó, né? Que é esse daqui, ó. É esterco de vaca com carvão e terra, né? Então, o que que eu coloquei aqui? Uns pedaços de carvão vegetal, natural. Daí, eu coloquei um pote desses daqui de esterco de vaca e 3 potezinhos desses aqui de terra, né? Eu sempre gosto de fazer 3 para 1. Isso daqui, gente, eu pego para replantar aqui, então, a minha jiboia. Então, esse tipo de substrato que eu uso aqui para minhas jiboia, que eu uso há muito tempo já, gente. E vou contar um segredo. Fiquem até no final, gente, que eu vou contar um segredo para vocês que eu faço aqui em casa e as jiboias parecem assim que dão um boom, ó. Em pouco tempo, né? Usando coisa saudável, né? Natural, né? E para Scindapsus exótica, gente, que é essa daqui que tem a folha um pouco maior, eu fiz uma mistura um pouco diferente, mas eu também vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para vocês verem, saber direitinho quanto que eu usei de cada coisa, né, para vocês também poder fazer em casa. E quando eu falo, gente, para vocês fazerem em casa, vocês fazem e testam para ver qual é o substrato que a planta se adapta melhor e qual que ela cresce mais fácil, né? A Scindapsus exótica aqui eu plantei ela com perlita, carvão, chips de coco, casquinha de pinos, esterco de vaca e terra, né? Então, foi essa mistura que eu usei aqui e eu percebi que ela gostou. Nas outras, gente, tanto nos filodendros como nas jiboias e nesses outros aqui, que todos eles para mim parecem ser bem parecidos com jiboias, né? Pelo nome popular, todos eles eu plantei com esse substrato. Então, quando a gente... Daí, Ângela, quando comprar uma jiboia na loja, na floricultura, o que que eu devo fazer? Então, vou começar aqui por esse aqui, gente. Geralmente, elas vêm com esse pauzinho aqui, né? Um suportezinho, né? Que geralmente é de pinos. Eu gosto de tirar esse suporte, por quê? Porque ele apodrece, além de ele apodrecer. Às vezes, também, se a gente vai olhar aqui assim, ó, gente... Pode surgir fungos, cochonilhas. Eu nunca acreditava que isso daqui dava cochonilha, a gente até que um dia apareceu aqui em casa, né? A gente às vezes acha que só na casa do outro acontece, na casa da gente não, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Dá uma mexida assim no suporte, olha só. Isso também, nesse momento, você também vai poder ver como que tá as raízes da sua planta, né? Olha só, tem bastante raízes, tá quase sem espaço, né? Então, como que eu faço? Eu dou uma tirada do excesso, né, do substrato, e aí aquele excesso eu já deixo lá. Geralmente eu tenho um outro pote comigo, e aí eu coloco aqui dentro, ó. Às vezes eu coloco um pouco assim por baixo desse substrato aqui que eu preparo aqui em casa, e aí eu paro aqui dentro. Nesse momento, gente, bem devagarzinho, você vai tirar o tutor. Vira aqui um pouquinho para me mostrar para eles. Ó, você vai tirar com cuidado o tutor, né? Porque geralmente às vezes está grudado, né? Ó. É um processo bem delicado. É um processo bem delicado que você vai fazer bem com cuidado. Às vezes, gente, a jiboia, ela sente essa retirada do tutor. Isso é normal. Tem algumas que não sentem muito, principalmente a prateada. Eu percebi que aqui em casa ela sente muito mais, né? Principalmente a Scindapsus prateada, a jiboia prateada, eu vou falar para vocês entenderem, né? Depois vocês vão ver qual que é. Essa daqui é uma que sente mais a troca do tutor e do que as outras, né? Então, assim, ó, você vai dar uma mexida para lá e para cá, bem devagar, até sair. Às vezes, gente, tem até fungos aqui, ó, nesse tutorzinho. Às vezes até tá tudo mofado. Então, isso também é uma porta de entrada para os bichinhos, né? Ó, ela tá grudada, mas eu vou tirar bem devagarzinho para não quebrar. Então, na casa de vocês também vão tirar com cuidado para ele não quebrar. Ó, eu faço isso depois que eu já coloquei ele dentro do vaso. Gira assim pro lado, ó, tirei todo o tutor, olha só, ficou aqui dentro como um buraquinho, né, no espaço. Daí, nesse espaço, o que que eu faço? Eu preencho ele com aquele substrato que eu fiz, e agora eu vou começar a preencher ele ao redor, ó.
Daí todo ele vai ficar preenchido com esse substrato, que é com esterco de vaca, que é bom para as jiboias. Elas adoram. As jiboias ficam bem verdinhas, né? Ó, aqui. Aqui quebrou um galinho. Olha só. Então, bem assim, é bem fácil, né? Parece ser fácil, né? Mas é bom sempre tomar cuidado na hora que vocês vão fazer isso. Não faça isso quando vocês tiverem pressa, né? Porque na pressa, às vezes, pode acabar quebrando um galho, né? Então, agora aqui ela já está replantada. Ai, Ângela, agora como que tu vai regar? Eu aqui em casa, depois que eu faço esse replante, eu gosto de regar ela, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu pego água da chuva também e vou girando aqui. Eu giro todo o vaso para molhar toda a parte da planta. É bem importante, gente, a gente molhar toda a parte, porque assim na hora a gente, depois de uns 2, 3 dias, a gente, ó, já tá drenando aqui embaixo a água, como vocês podem ver. E eu não coloco esse pratinho embaixo. Por quê? Ai, Ângela, vai sujar a minha casa. Deixa lá fora, num lugar lá na lavanderia, na despensa, nesse tempo, enquanto que escorrer a água. Já está feito o replante e a retirada do tutor. Agora eu quero falar para vocês como que a gente vai fazer mudas, né? As fazer mudas, gente, de todas as espécies aqui, é tudo igual. Já vamos falar para vocês. Pega uma tesoura. Então, tem várias formas de fazer mudas. Então, você vai pegar uma tesoura, que é a primeira coisa dela. A Ana mostra bem de pertinho aqui, assim, ó. Então, como que faz mudas? Você vai cortar galhos, ó. Essa parte aqui do meio, você pode cortar que não vai crescer. Ela não cria raízes. Então, é tudo esses pedacinhos aqui, gente, ó. Só esses pedacinhos que você vai plantar. Ó. Ó, então todos esses pedacinhos aqui do meio, que tem onde tem a raiz e que tem a folha, é lá que vai criar novas mudas. Então todas elas você vai fazer mudas da mesma forma, tanto da jiboia branca, quanto da Scindapsus exótica, como do filodendro, né? Como do filodendro limão, que a gente também, do filodendro limão aqui também, ó. Todos eles vai fazer muda da mesma forma. Todos eles você pode fazer assim. O que que eu faço aqui? Como que eu faço aqui em casa? Você pode pegar, colocar todos os galinhos assim, pegar esse mesmo substrato aqui. Gente, eu quero saber de vocês. Quem cultiva jiboias aqui, comenta aqui embaixo na descrição desse vídeo como que gosta mais de fazer mudinhas. Dessas formas que eu vou explicar, qual delas que vocês fazem em casa. Então, como que você vai fazer? Não precisa enterrar muito fundo. A jiboia, gente, é uma planta coringa, né? A gente pode colocar na casa da gente, parece que em todos os lugares. Eu aqui dentro de casa, lá eu tenho na cozinha, eu tenho no meu quarto, eu tenho na sala de jantar, tenho no banheiro também. Assim, dessa forma, ó. E você pode colocar um pouco de substrato por cima e molha e deixa parado lá aonde você quiser, onde você costuma guardar suas plantas para fazer muda. Outra forma, gente, que eu gosto muito também, é fazer a propagação na água. Olha a quantidade de raízes, vamos ver se vai sair desse vidrinho. Sabe aqueles vidrinhos que a gente às vezes tem vidrinho de perfume? Ó, não vai sair daqui agora. É vidrinho de perfume, vidrinho de aromatizador. Olha a quantidade de raízes que tem. E aí, de vez em quando, você vai trocar a água. Também você vai cortar da mesma forma. Isso. O galho. Ou que nem aqui também, ó. Aqui eu coloquei uma jiboia branca e um galho da Scindapsus, ó, para enraizar dentro desse copinho. Outra forma que eu também gosto, gente, que eu coloquei aqui é a jiboia Enjoy, que ela, na minha opinião, é a forma mais rápida que tem de crescer, de enraizar. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Mas, porém, tem uma peculiaridade quando a gente coloca aqui no musgo esfagno, né? Isso também eu vou falar para vocês. Também, olha só, vocês podem ver que eu cortei da mesma forma, olha só. Sempre entre uma folha e outra. E olha aqui, a raiz já se juntou com o musgo esfagno. Aqui também, ó. Os galinhos bem pequenininhos também, todos eles já estão enraizados. Então, essa também é uma forma de fazer mudas. Então, aqui eu tô mostrando para vocês 3 formas de fazer mudas. Tanto no musgo na terra, como na água, como no musgo esfagno.
Aqui também já faz mais tempo que eu tenho. E se a gente virar aqui dentro um pouco, a gente até consegue ver a quantidade de raízes que tem aqui, que já tá tomando conta do vidrinho, ó. Então, tudo isso são pequenas coisas que vocês vão observar na casa de vocês e ver qual é a forma que vocês mais se adaptam para fazer muda. Esse daqui faz mais ou menos uns 45 dias, gente, que eu coloquei no musgo esfagno e é a forma mais rápida que ele enraiza, né? Então, vocês vão fazer na casa de vocês, assim, da forma que mais vocês se adaptarem. As jiboias. Então, vamos falar agora sobre como que molhar. Geralmente, gente, como que a gente molha, né? Deixar um pouco mais seco do que molhado. A primeira técnica que eu uso aqui em casa é para saber se precisa de água, é a técnica do dedômetro que eu falo para vocês sempre já. Olha que coisa mais linda, né? Então vamos falar da jiboia branca, que a jiboia branca é essa que tem essa parte mais clara, né? São as plantas variegatas que a gente chama, né? Essas plantas variegatas, geralmente elas gostam de ficar mais perto da janela. Por falar nisso, olha aqui, ó. Isso daqui é uma muda, vocês podem ver. Elas gostam de ficar mais próximo da janela e elas não gostam de ficar com o substrato excesso de molhado. Por quê? Gente, se você molhar uma jiboia branca mais do que necessário, em poucos dias você vai acabar perdendo a planta. Porque é incrível como ela não gosta do excesso de água, né? Então, a jiboia branca e a jiboia prateada são duas jiboias que você vai deixar sempre secar um pouco mais o substrato para molhar de novo, porque elas não gostam de excesso de água. Então, essa daqui é a prateada, ó. A prateada, gente, quando a gente esquece, vou falar agora sobre a prateada. Então, essa daqui, vocês vão colocar o dedo e deixar um pouco mais sequinho. A jiboia prateada também tem uma peculiaridade, gente. Se você deixar ela muitos dias sem molhar, a folha dela, vocês estão vendo que a folha dela é bem dura, ó. Ela parece uma borracha, assim, né? Meio retorcida. Quando a gente esquece de dar água para a jiboia prateada, ela fica com a folha toda fechada, torta, assim, ó. Ela fica dobrada, assim, para dentro. Comenta aqui, gente, quem já esqueceu de dar água para uma jiboia prateada e sabe do que eu tô falando. E assim, ó, para tu recuperar uma jiboia prateada com falta de água, nem sempre é possível. Às vezes demora meses para que tu recupere ela, de tanto que ela sofre com a falta de água. Então, manter o substrato úmido, mas não encharcado. Essas outras aqui, gente, essa daqui que eu adoro bastante, ela também não pode deixar de faltar água, mas ela também não sente tanto assim a falta. Já os filodendros também, você vai manter o substrato úmido, mas não encharcado, né? Então, eles não são tão enjoados assim, vamos dizer assim, enjoados para crescer, quanto aqueles outros ali quando a gente tá falando de água. Tá, e Ângela, agora onde que eu vou parar a minha planta, né? Onde que a gente vai parar? Como eu falei para vocês, essas plantas que tem mais assim, esse branco, assim, que nem essa aqui, a gente vê até que tem uma parte meio que as folhas são meio amareladas, né? Muita claridade. Todas as plantas que vocês têm na casa de vocês, isso não vale, gente, só para jiboia. Vale para as outras plantas que também tem variegação, que tem essa parte branca, né? Elas gostam de mais claridade, então você vai deixar mais próxima da janela. Quanto mais próxima da janela você deixar, mais ela vai crescer, mais ela vai ficar branca. Se você colocar ela num local muito escuro, ela vai ficar com a folha mais verde, vai perder, tipo assim, ela fica meio castiçada, sabe? Ela perde essa coisa bonita da jiboia branca, ela vai ficando para mais um verde escuro. A Scindapsus exótica também é a mesma coisa, ela gosta de ficar no solzinho mais perto da janela, no solzinho da manhã, através de uma janela que elas gostam bastante, né? Jiboias em si, gente, não são tão difíceis de cuidar, né? Eu gosto de colocar no banheiro, né? Então, é uma planta muito coringa que você pode usar em vários lugares na sua casa para decorar a sua casa, que fica super bonito. E você tá sempre... Imagina você colocar assim numa prateleira, uma do ladinho da outra, para vocês terem uma ideia. Se vocês olharem lá no meu Instagram, gente,
Eu mostro sempre como que faz, aonde local que eu coloco, né? Já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @flor_de_camomila, onde é que eu tenho dicas diárias de cultivo de plantas e decoração. E lá eu vou mostrando, gente, aonde que eu tenho a minha Scindapsus exótica, aonde que eu tenho a minha jiboia branca, aonde que eu tenho essa jiboia maravilhosa aqui, que é essa bem grandona aqui, aonde que eu coloco o meu filodendro, né? Então, tudo isso daqui, gente, vocês podem ir acompanhando lá. E eu também mostro como que vai sendo a forma de crescimento das raízes das mudinhas novas que eu faço. E para quem ficou agora até no final, gente, tá quase no finalzinho, a gente vai falar sobre adubação. O que eu faço aqui em casa que eu observei, que eu comecei a fazer, que funciona super bem e eu quero passar isso para vocês também. Com essa daqui, gente, eu já fiz algum tempo atrás e olha só, não parece nem ser a mesma jiboia, né? Parece assim que em 30, 40 dias ela deu um boom, né, Ana? De tanto que ela cresceu. Vou mostrar aqui até para vocês verem o tamanho dela que ela tá, ó. Olha só. Ela fica lá na minha escada da sala, gente. Por falar em escada, gente, é bom vocês acompanhar lá. Eu tenho uma escada pendente na sala, onde eu tenho essas plantas pendentes que fica super bonito. E elas adoraram lá. Então, o que eu faço? Aqui eu trouxe uma pazinha, gente, mas vocês podem usar uma colher, usa um palito, né? Então, o que eu faço? Principalmente agora aqui no inverno, né? Eu faço o quê? Eu venho aqui, dá pra mostrar bem, Ana? Mostra bem aqui, ó. Eu dou uma fofadinha assim na terra, ó. Porque às vezes, isso tanto vale, gente, porque agora no inverno, às vezes a água não sai direito, né? Parece que a terra fica meio dura, né? Eu não sei se vocês fazem isso também em casa, mas a minha avó me ensinou a fazer isso muito, né? Então, o que eu faço? Isso daqui faz parte da manutenção. Tirar as folhas feias, né? Porque isso também faz com que não surja bichinho, né? Então, vai lá, surgiu uma folhinha amarela. Por falar em folhinha amarela, gente, folhas amarelas às vezes aparecem por excesso de água ou por falta de água, né? Então, você sempre verifique a quantidade de água que você está dando para sua planta para que não ocorra essas folhas amarelas. Mas, às vezes, a folha amarela faz parte do processo da planta. Isso é super normal, né? As folhas vão ficando velhas e folhas novas vão vindo, né? Uma coisa que precisa observar bastante é se sua planta ela ficou parada, não está crescendo, meu Deus, não está vindo nenhuma folha nova, né? Aí você vai se preocupar porque aí pode ter alguma coisa errada no substrato, né? Pode ter faltando adubação, né? Todas essas coisas você vai observar. Depois que eu fiz isso, gente, eu vou lá, eu venho aqui para fora, né? E faço isso daqui, ó. Esse mesmo esterco de vaca misturado, eu vou lá, que depois que eu afofei a terra, eu viro assim as folhinhas um pouco pro lado, ó. E aí eu coloco por cima essa mistura. Gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu faço isso aqui sempre nas minhas jiboias. E se tu fizer uma vez, tu vai ver que em 30, 45 dias, as jiboias vão estar de dobro de tamanho, de tão bonita que elas vão estar. E eu falo isso, gente, mas vocês precisam fazer na casa de vocês. Precisa testar para ver se funciona na casa de vocês. Aqui eu compartilho com vocês aquilo que eu faço e que tem dado certo para mim, né? Agora aqui a gente tá meio que no frio, né? Mas depois do inverno, daqui 30 dias, essas plantas aqui, elas vão estar revigoradas. Agora no inverno elas param um pouco de crescer, mas a gente precisa comer também durante o inverno, né? Então, se a gente não come, não se alimenta, a gente fica fraco, né? E a mesma coisa é com as plantas, né? Então, por isso que eu gosto de fazer, na verdade, não é uma adubação, é só uma reposição, né, de terra, que eu já gosto de colocar já um pouco de esterco de vaca junto, porque aí o esterco de vaca já vai trabalhando, né? Vai fazendo a sua utilização durante esse tempo, né? A adubação, gente. A adubação você pode estar fazendo isso daqui também, né? Fazendo a mistura de esterco de vaca com a terra do mato para adubar. Mas eu vou contar uma outra coisa para vocês, o que eu faço aqui em casa. Eu faço aquele esterco de vaca, coloco o esterco de vaca, umas 5 colheres aqui dentro, gente, e acrescento água. E aí eu faço isso aqui geralmente no fim de semana, e aí no outro fim de semana eu vou lá e coloco isso daqui nas minhas plantas. O esterco de vaca é rico em nitrogênio, ele deixa as folhas durinhas, ele faz as folhas ficarem verdes, né? Bem saudáveis, né? E cresce muito rápido. Nesse fim de semana que eu aplico essa adubação, gente, eu não rego a minha planta.
Ai, Ângela, mas como que tu não vai regar? Porque se eu colocar esse líquido mais a água, pode acabar, se eu fizer isso com a jiboia branca, por exemplo, ela pode acabar não apodrecendo durante esses dias, né? Então, vou mostrar aqui na jiboia branca, vou fazer já na jiboia branca, que eu gosto, que tá precisando de mais aguinha. E aí você derrama esse líquido. As pessoas me perguntam, Ângela, não tem cheiro? Não, não tem cheiro. Ele fica um pouco com cheiro, assim, enquanto que tu tá abrindo a garrafa, por causa que fica fechado. Depois, lá dentro de casa, a gente não sente nada, mas se você preferir, você pode deixar na sua varanda um dia pro outro para fazer isso. Então, como que eu vou? Deixa fermentando uma semana e aí no outro final de semana você vai fazer esse daqui, ó. Vai derramar sobre a sua planta. E eu tenho certeza, gente, isso que eu tô falando aqui em casa já aconteceu e as plantas elas cresceram muito rápido depois que eu comecei a usar esse tipo de adubação aqui em casa, né? Outra coisa que eu também faço bastante é trazer as plantas para a chuva. Quando chove, eu gosto de trazer as plantinhas aqui fora na chuva, para elas tirar poeira, para absorver os nutrientes que vêm da chuva também com a água da chuva. Regar, eu também pego a água da chuva para molhar ela. Então, são praticamente esses os cuidados que eu tenho com as minhas jiboias. Eu quero saber, gente, de vocês. Então, qual dessas que eu mostrei aqui, qual dessas plantas que você tem na sua casa? Se você tem alguma delas que você tem algum tipo de dificuldade para cuidar delas, comentem aqui embaixo, gente. Não deixe de comentar, porque isso enriquece o conteúdo. Às vezes, a minha dúvida que tenho aqui, né, com minha planta, pode ser a dúvida da outra pessoa, e eu vou estar respondendo todos, né? Então, é bem importante que vocês sempre comentem, porque assim a gente pode trazer um conteúdo mais que vocês queiram, né? Que vocês estão precisando, que estão buscando, né? Eu acho que eu falei tudo, né, Ana? Eu acho que sim. E depois, gente, não deixem de ir lá no meu Instagram, porque daqui a pouco eu vou postar uma fotinho lá no meu Instagram, mostrando aonde que eu tenho cada uma delas, porque isso é bem importante e às vezes a gente não tem uma ideia de como que, aonde que vai parar cada uma, e lá no meu Instagram, gente, eu mostro tudo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e tchau! Até o próximo vídeo!